Poxa, quando você vê que tem vídeo novo no canal, você fica alegre, né? Você é menina, você é menino. Então, nosso Pai Celestial possa abençoar a sua casa, você e sua família. Minha Vidoquinha, nós vamos começar hoje aqui uma série nova. Uma série nova. Essa série se chama Leia de Novo. Sabe por que, amada, é necessário uma série desse tipo? Porque as pessoas estão muito acostumadas com versículos na Bíblia e esses versículos foram ensinados e perpetuados em gerações como sendo uma coisa. Uhum. Mas ele é outra coisa. Não é verdade, amada? Exatamente. Então, eu digo sempre isso, gente. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Perfeito. Pode ser redundante, mas isso abre a mente. Abre. Tá certo? Você consegue separar, né? Consegue ter dois extremos. Então você que está assistindo, se você achar por bem também, a Amadinha sempre lê os comentários, pode colocar no comentário sugestões desse tema, que aí você ajuda a gente a ajudar mais pessoas. De passagens ou texto que é ensinado, né? Que é uma coisa e a gente lendo, a gente fica até pensando que não é a Bíblia, é outro livro. Porque é outra coisa. Você aprende de um jeito na igreja. E quando você lê na Bíblia, você tem duas situações. Você fala, poxa, mas está muito diferente aqui, alguém está me enganando. Ou então você fala, eu vou preferir ouvir o culto e ver o pastor pregando, porque eu leio a Bíblia e não entendo nada. Aí o pastor me explica direitinho. Aí você vai cair do lado A ou do lado B, da esquerda ou da direita. Exato. Não é verdade, Exatamente. amada? Mas quando você tem essa série, e eu vou dar uma dica para você aqui, olha aqui. É no pé do ouvido, hein, amada? Tá certo. Esse tipo de vídeo aqui, chamado Leia de Novo, tá certo? Você precisa ler de novo. É para você mandar o link desse vídeo para o pessoal da sua família, para o pessoal do seu círculo de amizade, para você ganhar estes também. Exatamente. Né, amada? Exato. Então, aqui é um segredo no pé do ouvido. Não esquece, não. Tem que falar olhando para cá, mas o microfone está aqui. O microfone está aqui. Para sair baixinho. Aqui, ó. Não esquece, não. Manda esse vídeo aí, o link dele. Manda o link, que aí você dá mais view no canal e ajuda a gente também. Não copia e colhe em outro lugar não, porque senão você acaba com o nosso view. Bota os views pra cá, porque quanto mais view tiver aqui, mais vídeo a gente faz. Então faz assim, manda o link desse vídeo pro teu amigo, pra tua amiga, pra tua família, pro teu pai, pra tua mãe, pros teus irmãos, pra quem é evangélico. Sempre que você vê essa série aqui chamada Leia de Novo. Né? Entendeu? Só tá entre nós, então. Vamos ler então, Amada? Vamos. A Amadinha sempre lê, não é só eu, né? Lê o versículo áureo, que é esse primeiro aqui, ó. Esse aqui é o versículo áureo. Ou seja, o versículo áureo é aqui uma imitação da igreja evangélica, né? Que é o versículo chave, né? Ah, tá. Então vamos ver, gente, o seguinte. Você precisa ler de novo. Para entender do jeito que é e não do jeito que te falaram. Certo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fechou. Então, quando você lê essa passagem, e você lê só esse verso para assinar o que o pastor falou ou colocou no estudo, para você fechou. Porque você já cansou de ouvir na igreja sobre a carne e sobre o espírito. Sim. Em resumo, espírito é você ter uma vida espiritual, ou seja, ser membro de uma igreja evangélica, frequentar a igreja e cumprir as obrigações da igreja. Vamos para a prática? Na prática é isso. Na prática é ou não é? É isso, na prática certo? é isso. E andar segundo a carne é você continuar com seus amigos, fazendo churrasco, se divertindo. Em outras palavras, não ir mais para a igreja. Fazer outras coisas no lugar de ir para a igreja. Pronto. Então, estar na carne. É isso ou não é que te ensinaram? Você que está vendo pela primeira vez esse vídeo, porque alguém te mandou o link. É isso que te ensinaram ou não é? Mas você já leu com atenção sobre a carne, o que é? Paulo chegou a dizer assim um dia, se alguém pode falar da carne, quanto mais eu. Hebreu dos hebreus, circuncidado na data certa da circuncisão. Aprendi nos pés de Gamaliel. Eu posso falar da carne. Por que ele dizia isso? Se referia aos preceitos da lei de Moisés. Aos ensinos religiosos, né? Então agora você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia, na sua casa, do jeito que você gosta, no modelo antigo do Verdade Oculta 2.
Vamos ler, amado? Vamos ler. Então vamos ler aqui. Deixa que eu ler aqui, ó. Sim. Olha aqui, ó. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão no Messias, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí você vai agora pensar, ele está falando do que ouvi na igreja, ou será que ele está falando outra coisa? Renovai o vosso entendimento para saber qual a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Tá certo? Então tem que renovar, olha lá. Ele fala agora no versículo 2, ó. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então ele está fazendo um paralelo entre duas leis. Duas leis. Ele não está falando se você ficar com os amigos, em roda de amigos e não ir para a igreja. Até agora não. Será que vai falar isso alguma hora? Que você já cansou de ouvir? Eu tenho certeza que não. Então tá certo. Ficar em bebedice, ficar em porta de botiquim ou então ir para a igreja? Será que é disso? Ah, Rubem, mas você está incentivando a pessoa a ficar em bebedice? Nunca. Não vamos entrar no mérito. O que é certo é certo. O que está dizendo aqui não é nada disso. Não estamos falando que essas coisas têm que se fazer. Então eu penso que a pessoa, no mínimo, tem que ter bom senso. É, porque alguns usam de maldade, igual o pastor Adelino. Se ele ouvisse um vídeo desse, pudesse falar, ele ia falar. Então você está incentivando o pessoal a beber, sair da igreja, beber, fumar e tudo. Não, ninguém está falando isso. Ninguém está falando isso. Nós estamos falando que não fala disso. Exato. Como você ouve na igreja. Então vamos lá, por quê? Paulo fala por quê, ó. Ele fala, agora nenhuma condenação há para os que estão no Messias, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele falou de dois paralelos aqui, de um lado que segue reto um paralelo, a carne, e de outro lado que segue reto, mas não se encontra, por isso é paralelo, o Espírito. Aí ele fala por quê? Porque a lei do Espírito de vida no Messias me livrou da lei do pecado e da morte. Que lei é essa? Vamos continuar? Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. O que era uma lei enferma pela carne, Rubens? Lei enferma pela carne é uma alusão direta a cortar o prepúcio. Paulo, quando fala, se alguém pode falar da lei, quanto mais eu, porque sou hebreu dos hebreus e fui circuncidado no 6º dia, se eu não me engano, no 7º dia de nascido. Então agora ele fala, ó, visto como estava enfermo pela carne, porque cortava-se um pedacinho lá, que você sabe, do prepúcio, e aquilo inflamava. E a pessoa ficava com febre. Então Paulo faz uma alusão a isso. Ó. Ele está falando da lei de Moisés ou a lei do Messias. Olha lá. Ó. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, tá certo? A lei de Moisés enferma porque já começava ferindo as pessoas, cortando um pedaço da pessoa. Deus enviou o seu filho em semelhança de carne. Como é que é em semelhança de carne? Como que o Messias foi gerado? Não foi na carne, dentro de Maria? Tá certo? Certo. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ele condenou o pecado na carne, ele condenou a questão de cortar o prepúcio, que era um símbolo que a pessoa agora era de Deus, entregue por uma aliança com Moisés, e não pela aliança com o Messias. A aliança com Moisés era a aliança da carne. Era a aliança de quando a criança fazia 6 meses, ou 6 dias, sei lá, 7 dias. Certo. Eu não estou lembrado aqui, mas acho que é 6 dias ou 7. Acho que é dias. Cortar um pedacinho do pintinho da criança. E aquilo ali não tinha antibiótico, a penicilina do Ian Fleming ainda não tinha sido descoberta. Então a pessoa ficava enferma. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, não andamos segundo o conserto da carne, o conserto da lei de Moisés, mas segundo o Espírito, que é o conserto do Messias. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Amado, as coisas da carne, as coisas da lei de Moisés era figura sacerdotal, prática de culto divino e santuário terrestre. O que significa Não tem isso? como fugir dessas 3 coisas que eram os preceitos da carne, da lei de Moisés. Não tem como. Se você tirar o santuário terrestre de qualquer igreja evangélica, acabou a igreja evangélica. Ela só existe por causa do santuário terrestre. Se você tirar a figura sacerdotal, acabou a igreja evangélica, que ninguém vai lá para ser membro dos outros, coisa nenhuma. É para ser membro do pastor mesmo. Se você tirar a figura do santuário terrestre, que é a própria igreja evangélica neste caso, acabou a religião. A religião está pautada nesses 3 pilares. E nisso você pode colocar nesse, para não sair do raciocínio, mas nesse sexto, qualquer outra religião. Qualquer é a mesma outra. Coisa. Mas como nós estamos falando para a pessoa que mandou link, para a pessoa evangélica, tá certo? Por isso nos focamos nessa. Mas a Madinha falou bem, pode ser qualquer outra. Então o que você vê, gente, é que essa alusão à carne é a alusão à lei de Moisés. Não é alusão a andar com amigos, ou fazer churrasco, ou ir à praia no lugar de ir para a igreja. Nada. Não é essa coisa de você não ir para a igreja para fazer outra coisa. Isso aí é invenção nova. Tá certo? O que está na Escritura não é isso. Por isso você deve ler de novo. Ó, o Paulo diz para não andar
Porquanto nenhuma condenação há nos que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele fala, porque a lei do Espírito de vida de Cristo me libertou da lei de pecado. E agora ele fala por quê de novo, ó, aqui no verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Frequentar templo, fazer preceito religioso e obedecer uma figura sacerdotal. E era isso que se fazia na lei de Moisés ou não era? Tinha um sacerdote? Tinha um templo? Tinha lá os sacrifícios? Era esse modelo ou não era? O mesmo modelo. Não cultuava a Deus naquela época com o sacrifício? Era um culto. Aí conforme a época, a cultura vai mudando. Mas o modelo, a mola mestra é a mesma. Quais são elas, amada? Fala pro povo de novo, pro pessoal. Prática de culto divino, figura sacerdotal e santuário terrestre. Isso não pode mudar. Não pode mudar. Passa tempo, cai tempo, vem eras passadas, mas isso não muda. Mas como é que fala? Os acréscimos, né? Aí vai acrescentando coisas, porque as pessoas vão mudando, né? Outras pessoas, né? A época, a história e tudo. O Paulo fala assim, o concerto anterior, ele tinha a figura sacerdotal, santuário terrestre e prática de culto divino. E isso em nada aperfeiçoou. Mas vindo a época futura, o Messias, de uma vez por todas, fez o sacrifício perfeito. Ou seja, Paulo acabou com isso. E Pedro, na carta dele, fala, não sabeis vós que vós sois o templo e morada do Espírito Santo, que assim como pedras preciosas crescem para a morada e habitação do Espírito Santo, para práticas de cultos espirituais. É um texto mais ou menos desse tipo. Que eu não mais ou bem. menos, é. Mas ali Paulo fala das três coisas, que você é o templo, que você apresenta os seus cultos espirituais, ou seja, você é o próprio sacerdote. Seu culto racional. E faz o culto, Isso. Eu esqueci o texto, mas você deve ler aí. Agora, com a edição, a gente pode botar o texto inteirinho na tela. Pode até colocar. Para a pessoa ver, né, amado? Porque o Rubens não tem mais aquela mente nova. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, práticas religiosas físicas. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Você ama o Criador de todo o seu entendimento, de todo o coração, de todo o raciocínio. Reconhece as maravilhas dele. Dentro. Quando vê chover, você fala, graças ao Criador que deu a chuva, olha como é que vai ficar bonita as plantações lá na roça. Eu estou na cidade, mas lá na roça, essa chuva vai trazer para mim o alimento aqui na cidade. Mas se não for essa chuva, eu não tenho alimento para mim. A televisão fala o contrário, é tempo ruim, vai chover, final de semana com tempo ruim. Mas a televisão não está a nosso favor. Então, por isso a televisão fala assim, tá certo? Mas você não vai mais falar assim, você vai reconhecer a grandeza do Criador em tudo que ele faz, no sol, na chuva. No dia, na noite. No dia. Mas deu enchente porque impermeabilizou tudo. Porque colocou laje, colocou calçada, colocou asfalto e canalizou tudo para um lugar só, deu enchente na cidade. Mas vamos lá. Porque a inclinação da carne é para a morte. Aquela alma que pecar, essa morrerá. Isso era o quê? Lei de Moisés, a carne. Mas a inclinação do Espírito é a vida e paz, que é a paz eterna com o Messias e a vida eterna. Mas Paulo falou que é a morte, a inclinação da carne é a morte. Paulo está falando de coisas físicas ou espirituais? Porque eles vão dizer, olha aqui, quando eles lerem esse texto, eles vão falar, não, porque a pessoa fica em bebedeira, arruma confusão e morre. É fato. É fato. É bem plausível isso. Mas fato. Paulo não fala hora nenhuma dessa morte. Não. Ele está falando a morte eterna. A palavra que Paulo fala aqui, a exemplo do Messias, é palavra de vida. Tá certo? O Messias falou isso. Né? As palavras dele são palavras de vida. De vida, né? De vida eterna. Porque a inclinação da carne é morte, a inclinação da lei de Moisés é morte. Mas a inclinação do Espírito, a lei do Messias, o Evangelho, o Novo Testamento, o Novo Aliança, é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra o Criador. O Criador nunca pediu aquelas coisas. Nunca pediu santuário terrestre, prática de culto divino e figura sacerdotal. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. As práticas de santuário terrestre, e culto divino e figura sacerdotal. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se você vai para um templo, buscar Deus naquele templo, local físico, então o Espírito está lá, você vai buscar lá. Não se pode servir a dois senhores, né? Vou ler outro texto ou também. Ou não está. Não está. Vou ler outro texto também em Gálatas, tá certo? Olha aqui, gente. Paulo falando, deixa eu ver aqui onde eu vou começar. Paulo falando aqui aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai dizer assim, ó, um pouco de fermento leveda toda a massa.
Você vai fazer um pão, um bolo, bota um pouquinho de fermento, a massa toda incha. É, né? verdade. Então quer dizer, não pode ter o fermento dos fariseus. Sim. Que o Messias condenou e Paulo aqui vai falar sobre isso. Interessante. Que é misturar a lei com a graça. Não pode colocar um pouquinho da lei no meio da graça, senão fermenta tudo. Aí ele segue no versículo 10, capítulo 5. Confio, eu estou falando capítulo e versículo porque esse vídeo é para você enviar o link para a pessoa, né? Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquietais, seja ele quem for, sofrerá condenação. Aquele que fica chamando para voltar para a lei. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, ou não é o que eu estou falando? É o que você está falando. Incrível. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, cortar o pintinho no 6º dia ou 7º dia, que é a lei de Moisés, da lei de Moisés, que deixa enfermo, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que andam vos inquietando. Porque vós, irmãos, aqueles que andam colocando fermento para levedar a massa. Fermento só dos fariseus. Fermento dos fariseus. Viu? Ó, eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Para ir para a prática de culto divino, figura sacerdotal e santuário terrestre. Deixa eu mandar um forte abraço aqui, amada, para um rapaz muito desperto, é o Jaime e a esposa. Alô, Jaime, fica ligado. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Então não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Significa carne, a lei de Moisés. Que tem como base a circuncisão. E é pautado em 3 pilares. Exatamente. Quais são? Prática de culto divino, figura sacerdotal e santuário terrestre, é fato. Se você hoje frequenta um tipo de religião que tem essa característica, saiba que não é o que está aqui. Tá certo? E leia de novo. Vamos e outra coisa a observar é que em momento algum, Paulo, né, porque a gente falou no outro vídeo, quem estiver assistindo vai ver que tem outro, ele nunca foi contra os ensinamentos do Messias. Sempre de acordo. Então vamos lá, amada. Olha aqui, ó. Vou terminar porque o texto aqui não para. Mas nós vamos ler só mais um pedacinho. Interessantíssimo esse texto. Ó. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Então não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros. E aí? Peraí, quando você está indo para esses lugares que tem práticas da carne, daquele concerto de cortar o pintinho das crianças com 6 dias ou 7 dias, e deixar a criança lá sofrendo lá e ficar enferma. Aquela concerto de Moisés, a lei de Moisés. Tá certo? Não se enquadra nesse texto? Olha para cá. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Liberdade de fazer o que te manda, levanta, senta, fala para o teu irmão que está do lado. Vem no culto hoje, vem amanhã. O culto agora mudou o dia, mudou a hora. Faltou luz, faltou energia, então vai ser amanhã. Luz. O Deus está submisso agora às coisas da sua cidade. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não useis para dar liberdade para a ocasião à carne. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Servi-vos uns aos outros. É para servir a denominação, ao pastor, servir uns aos outros. Uns aos outros. Viver uma vida normal. Tranquila. Seguir a vida de forma tranquila, né, com retidão ao que foi escrito. E interessante que o apóstolo Paulo, depois do Messias, para mim é o cara mais importante que existiu no mundo. Ele fala, por quê? Olha ele explicando sempre. Por quê, ó? Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Amarás. Toda a lei do Criador se cumpre numa só palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá certo? Não é frequentar nenhum lugar e fazer preceitos. A mesma coisa que o Messias disse. Vós, porém, se mordeis e devorais uns aos outros, vede que vós consumais também uns com os outros. Digo, porém, ainda em espírito, e não cumprireis digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, como sois guiados pelo espírito, não estai debaixo da lei. Tá certo? Certo? Então Paulo fala da lei, que é a carne, porque a lei é a lei de Moisés, que ela tinha como princípio, desde a infância da criança. Quando é que a criança convertia a lei de Moisés? Ela era convertida. O pai e a mãe levavam lá e o pessoal lá do templo cortava lá, se não fosse no templo, mas onde fosse, né, o tabernáculo, o local apropriado para expiação de pecado lá da igreja deles, que era um modelo antigo de igreja, diferente. Né? Cortava o pintinho da pessoa e não tinha antibiótico, a pessoa ia ficar enferma ali.
Então Paulo bota isso tudo para você perceber que agora não é assim. A circuncisão nossa não é mais na carne, não é no prepúcio, mas no coração. No coração. A lei não é escrita mais em pedra, mas é na tábua do coração, é no entendimento. No entendimento. Por isso que ele fala, renovar o entendimento. Se você leu junto com a igreja a vida toda de um jeito, esse verso aqui de Romanos, agora você, por favor, leia de novo. Mais alguma coisa, Amada? Não, foi perfeito. Então, Rubens, no texto que você leu de Romanos e depois de Gálatas, né, explicando sobre a lei de Moisés, com a questão da circuncisão, aquela coisa toda, as práticas, né, que eram as práticas de Moisés, figura tal culto divino santuário terrestre, contrário à nova aliança, né, a lei do Messias, aí em Gálatas, seguindo, né, tem a passagem que Paulo fala dos frutos da carne e os frutos do Espírito. Verdade. Eu imagino que a pessoa que é evangélico, não os que já estão cientes dessas coisas verdadeiras que está escrito, mas os que são evangélicos, eles vão dizer, não, tudo bem, até aqui onde vocês falou realmente é da lei. Pode até reconhecer que está falando da lei, a circuncisão, essas coisas é da lei de Moisés, não tem como fugir disso, né? Mas essa parte aí, os frutos da carne, os frutos do Espírito, que a carne deu a entender pelas palavras de Paulo que é negativo, e o do Espírito é positivo. Aí vai assim, então, viu? Então, se... Pelo que Paulo falou, os frutos da carne, então se estiver fora da denominação, vai fazer essas coisas do fruto da carne, vai entrar em bebedice, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai xingar, vai ter inveja, como se quem está dentro não tivesse. Ou seja, então essas coisas, né, essas características que são humanas, as pessoas podem ter o fruto do Espírito ou da carne, dentro ou fora, não importa. Né, o que eu estava querendo dizer era isso. Então, interessante, sabe por quê, gente? Se você pegar as estatísticas no Google, hoje é fácil da internet, de número de pessoas evangélicas que foram envolvidas em assassinato, crime, morte, coisas assim, você vai ver que é um número paralelo a de quem não é evangélico, ou seja, não faz diferença. Não faz diferença. E interessante você notar que quando Paulo escreveu isso aqui aos Romanos, ele não estava falando o que você ouviu na igreja. Tá certo? Ele estava falando do que ele escreveu realmente. Vamos ler então essa parte? Ó. Vamos. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Só essa palavra heresia aqui já quebra bastante. Porque como vai ter heresia fora da igreja? Se heresia é dentro da religião. Tá certo? Verdade. Então já quebra. Mas o fruto do Espírito é a caridade, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Frutos do Espírito. Sim. Então, amada, quando você vai ler, começar a ver o vídeo, no começo do vídeo nós lemos lá, ó. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá certo? Quando você entende que não está fora ou dentro da igreja, você compreende muito bem essa passagem aqui. Não é verdade, É amada? verdade, é verdade. Por quê? Fala para nós sobre isso, amada. Então, você compreende, porque quando você tem um entendimento verdadeiro da questão do primeiro ali em Romanos, né, que você leu, aí quando Paulo fala essa parte aqui dos frutos do Espírito e da carne, isso aí são atributos inerentes a qualquer pessoa. Qualquer pessoa está passivo a ter um momento de vamos dizer, do que está escrito aqui, sei lá, de inveja, por exemplo. Inveja, porfia, humano, peleja, dos frutos da carne, mas aí é qualquer pessoa. Santo, só teve o Messias, único. Então nós, como humanos, estamos sujeitos a estas coisas. Mas a gente vai se disciplinando, a gente vai, né, se consertando, tendo noção que não é bom. Entende? Então vai ter o fruto do Espírito. Que por exemplo, se a pessoa é agitado, é muito... igual Pedro. É irado, a pessoa vai ter o fruto do Espírito, vai começar a trabalhar nele, que é no caso a mansidão. Mas isso é inerente a qualquer pessoa, não é só as pessoas que estão na igreja. É verdade. Não tem que, por exemplo, estar na igreja para poder ter os frutos do Espírito, porque eles pegam muito essa passagem para dizer que os que estão fora têm os frutos da carne, os que estão dentro têm o fruto do Espírito. Exatamente. E Paulo diz para a gente, independente dessa questão toda, a gente seguir isso aqui, ó. Caridade, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, e segue, né, essas coisas.
que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Da lei de Moisés que permitia. Porque quando ele fala aqui em homicídio, a lei de Moisés permitia homicídio. Ela dizia, aquele que pecar também morrerá. Quem vive pela espada, morre pela espada. Era a lei de Moisés. Mandava sacrificar, matar o filho, mandava matar... Um monte de coisa assim estranha a lei de Moisés permitia. Olha que interessante. Mandava repudiar a mulher e largar ela ao léu. Uma coisa muito interessante, amado. Não se pode servir a dois senhores, não tem como estar com a mente do Messias e ao mesmo tempo estar praticando as práticas da lei. Exato. Porque quando você falou aí da lei de Moisés, né, com essas coisas tudo, aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá, aquele que meteu a espada, mete também nele, essas coisas. Então, quem está nas práticas da velha aliança, está seguindo a lei da carne. Exatamente. É o que eu percebi. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Aqui não é assim, você está dentro da igreja evangélica ou você está fora. Não, é você está na graça do Messias ou está na lei de Moisés. Simples. É isso que está falando. Simples a lei assim. de Moisés dava apoio para muita coisa cruel, você sabe disso. A lei de Moisés dava apoio para muitas coisas terríveis, que era a aliança passada. E essa aliança passada era caracterizada já por cortar, mutilar a pessoa, que era o cortar o prepúcio. E aí, daí para lá, era só coisas terríveis. Se você for ler, por exemplo, a Levíticos, né, que fala sobre todos os preceitos da lei de Moisés, tu fica aterrorizado. Até o cara ser castigado como corno, tinha esse castigo. É tenebroso. Você, se pecasse em alguma coisa, poderia ser corno, legitimamente. Todos os caras tudo pegar a tua esposa. Isso é coisa de doido. A lei de Moisés, o Messias permitiria isso? Não. Então não significa você estar dentro da igreja evangélica praticando coisas do Espírito ou estar fora. Tá certo? Significa você ter cuidado para não fazer práticas da lei de Moisés, porque as práticas da lei de Moisés, e Paulo falou aos Gálatas, se você cumpre uma lei, tem que cumprir todas. Você ficou obrigado a cumprir todas. Não é só cumprir uma. Então por isso é que leva a tudo isso. Agora, se você para com essas práticas, santuário terrestre, culto divino e figura sacerdotal, você abole isso da sua vida, você destrói esse altar, porque existe um altar do qual não pode participar aqueles que servem aos tabernáculos. Aqueles que servem a esse preceito de tabernáculo, santuário terrestre, figura sacerdotal e culto divino. Exato. Tá certo? Então, se você abole tudo isso, você vai para os frutos do Espírito. Buscar esses frutos do Espírito, mas isso não passa por você ser membro ou não ser membro. Isso passa por uma introspecção. Você mesmo analisar e pensar. Eu vou praticar coisas da lei de Moisés. Eu não vou mais praticar coisas da lei de Moisés. Exatamente. O Messias nos resgatou da maldição da lei. Da maldição da lei. Porque maldito é todo aquele que não sujeita a todos os preceitos da lei de Moisés para cumpri-la. Deixou fora um preceito. É maldito. Já é maldito. Exato.